Bom dia, pessoal. Vamos fazer uma pequena revisão sobre as relações trigonométricas num triângulo qualquer. Um triângulo que não é retângulo. Como a gente já viu, no triângulo retângulo a gente aplica as razões trigonométricas, certo? Então vamos aqui. Essas relações trigonométricas no triângulo qualquer são definidas como lei dos senos e lei dos cossenos, certo? Vamos aqui primeiramente colocar os lados do triângulo. Aqui nós temos o ângulo, esse vértice A aqui, a gente vai chamar isso aqui de ângulo A. Então, o lado oposto a ele a gente vai chamar de lado A, a gente representa com A minúsculo. Aqui o vértice C, que é o ângulo C, o lado oposto a ele a gente chama de lado C, C minúsculo. Aqui nós temos o vértice B, o ângulo B, e o lado oposto a B vai ser o lado B, certo? Pronto. Primeiramente a gente vai definir a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. A lei dos cossenos tem a seguinte definição. Num triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Como assim? Por exemplo, o lado A ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, no caso o lado B e C, vamos colocar aqui em ordem alfabética, a soma do quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos da regra, duas vezes também da regra. Esse menos, esse 2 aqui, ele surgiu quando a gente está demonstrando a lei dos cossenos, certo? Então, vou colocar, a gente já demonstrou na aula do EducaPE, então vamos para frente. Menos duas vezes o produto desses dois lados, no caso, de B vezes C, o produto de B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. No caso aqui a gente está se referindo ao lado B e C, ó, lado B e C, então é o ângulo A. Então o cosseno do ângulo A. A gente representa aqui com circunflexo, que quer dizer ângulo A. Bora observar, o lado A, aí a gente vai ter aqui o cosseno de A. Quando for o lado B, a gente vai ter o cosseno de B. Então vamos aqui. Se eu quiser encontrar o lado B, então, esse lado B ao quadrado será igual à soma do quadrado dos outros dois lados, que no caso é A e C agora, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes da regra, o produto desses dois lados, no caso A vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. A gente já sabe que vai ser o cosseno do ângulo B. Quando aqui o lado é B, vai ser o cosseno do ângulo B. Por que B? B, ó, o ângulo B está formado exatamente pelo lado C e pelo lado A, ok? Assim como se eu quiser encontrar agora o lado C, C ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, que no caso agora é A e B, A ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, no caso A vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. No caso, a gente já sabe, se aqui é o lado C, então o cosseno do ângulo C. Pronto, aqui é a lei dos cossenos, essas relações. Vamos agora definir a lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte: num triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Simples. A medida do lado A está para o seno do ângulo A. Aqui, ó. Lado A, o ângulo oposto a A, no caso, é o ângulo A. Então, a medida de A está para o seno do ângulo A, assim como a medida de B está para o seno do ângulo B, assim como a medida do lado B está para o seno do ângulo B, assim como a medida do lado C está para o seno do ângulo C. Pronto, aqui está
a lei dos senos. Vamos agora aplicar na resolução de alguns exercícios. Alguns estudantes têm dificuldade em saber onde é que vai aplicar a lei do seno e a lei dos cossenos, certo? Mas é bem simples. Ó, se você tiver dois ângulos, certo? Tem dois ângulos, no problema foi dado dois ângulos de um triângulo. Foi dado um lado oposto a esse lado, e aqui você vai procurar o outro lado oposto ao segundo ângulo, certo? Então, quando for dado dois ângulos e um lado, você aplica a lei, para encontrar o outro lado, você vai aplicar a lei dos senos, que é o caso aqui, ó. Foi dado dois ângulos e um lado, eu vou procurar um segundo lado. Então, você vai aplicar a lei dos senos. Já se você tiver o valor de um ângulo e o valor de dois lados e vai procurar um terceiro lado, você vai aplicar a lei dos cossenos. Simples, certo? Um ângulo, dois lados, lei dos cossenos. Dois ângulos e um lado, vai aplicar a lei dos senos, ok? Então, vamos resolver essa segunda questão. Segunda questão do exercício. Alguns alunos tiveram dificuldade, então vamos resolver. Determinar o valor de x na figura do triângulo abaixo. Nós temos o valor de x, nós temos dois ângulos e um lado. Então, vamos aplicar a lei dos senos. Como eu quero encontrar o lado x, o lado x está para o seno do ângulo oposto a x, no caso, ao seno de 45. Assim como o lado 5 está para o seno do ângulo oposto ao lado 5, no caso, o seno de 30 graus. Pronto, aqui. 5 está para o seno de 30. X está para o seno de 45, assim como 5 está para o seno de 30. Pronto, fazendo isso aqui, a gente vai substituir. Foi dado aqui os valores, ó. Os valores do seno, do cosseno, de 30 e 45 graus. Então, nós vamos só substituir. X vai estar para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. O valor do seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Assim como 5 está para o seno de 30, que é 1/2. Pronto. Aí aqui vocês, uma divisão de fração meio esquisita, mas não vamos ter medo disso aqui não, que é simples, ó. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Aqui x vezes 1/2 vai dar 1/2 de x. Ou simplesmente x sobre 2, 1/2 de x ou x sobre 2. É igual. Raiz de 2 sobre 2 vezes 5 vai dar 5 raiz de 2. Lembrando que o 5 aqui, você não multiplica vezes 2 não, porque aqui é radicando e aqui não é. Então, o 5 multiplica o 1 que tem aqui oculto na frente da raiz de 2, certo? Então, fica 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 sobre 2. Pronto, como aqui é o mesmo denominador, eu poderia até fazer a proporção aqui, mas é perca de tempo. Como o denominador é igual, você pode cancelar. Cancela. Se forem diferentes, você faz o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Mas não sendo igual, só faz eliminar. Então, o valor de x vai ser 5 raiz de 2 centímetros, porque a unidade de medida que foi centímetro, então, o valor de x é 5 raiz de 2 centímetros, certo? Vou abrir aqui a tela para vocês copiarem. Letra B do segundo. Determinar o valor de x na figura do triângulo. Nesse caso aqui nós temos, ó, dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, o ângulo de 30. Então, como eu tenho dois lados e um ângulo, vou aplicar a lei dos cossenos. Então, como eu quero o valor de x, é x ao quadrado, esse lado x ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, no caso do 5 e do 7, ou seja, 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos duas vezes da fórmula, o produto desses dois lados, ou seja, 7 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. No caso, aqui, ó, o ângulo formado por esses dois lados é o ângulo de 30. Então, cosseno de 30. Pronto, simples. Então, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, que é 49,
mais 5 ao quadrado, que é 25, menos 2 vezes 7 vezes 5, vai dar 70, vezes o cosseno do ângulo. No caso, o cosseno de 30, nós temos aqui, ó, meio, certo? Logo, x ao quadrado é igual. Aqui a gente soma 49 com 25, vai dar 74. 74 menos, ó, aqui, ó, a gente vai ficar 70 vezes 1, vai dar 70, dividido por 2, 35. Logo, x ao quadrado é igual 74 menos 35. Vai dar 39. Logo, x é igual a raiz quadrada de 39. Pronto. A gente vai parar a conta aqui porque a raiz quadrada de 39 é um número irracional. A gente vai calcular esse número irracional. Também não dá para simplificar, porque 39 é um número primo. Então, não vai, se eu fizer a decomposição, não vai ficar nenhum número elevado ao quadrado para sair dentro da raiz. Então, o valor de x é raiz de 39. Ok? Vou abrir a imagem aqui para vocês copiarem.